cada problema existe uma solução. Muita luz para a sua vida, muita luz para os seus caminhos. Nós determinamos que a luz de Deus, ela chega até você. E com certeza ela vai chegar sim. Com certeza você vai se ver livre deste problema, você vai se ver livre desta situação que você está a enfrentar nesse momento. Eu sei que quando a pessoa está no meio de um sofrimento, parece uma tempestade, né? Parece um furacão sobre você. E quando alguém diz assim, você vai ter saída, muitas vezes você olha com desconfiança e diz assim, será que é possível ter saída? Nós não vamos ficar em palavras não, nós vamos provar para você que você vai encontrar uma solução para este problema que você está vivendo e está enfrentando. Nós estamos aqui neste programa para ajudar você. Comigo hoje, Pastor Alex, nós vamos, Pastor Alex, socorrer todos os desesperados que precisam de socorro, que precisam de um milagre. Estamos aqui com toda a disposição para te ajudar, amigo, amiga. Você que está nos assistindo agora e você deseja essa saída, você pode ligar para nós, ligando para nós no nosso WhatsApp, no 201-757-7665. E você pode participar aqui do nosso programa através das linhas que nós vamos já mostrar para você. Primeiro, veja o tema do programa de hoje. Inveja, um dos 7 pecados capitais, um sentimento obscuro que causa muitas consequências negativas para quem é invejado ou invejoso. E o pior, agora a inveja também está presente nas redes sociais. Um fenômeno crescente na era digital, amplificado pela forma como as pessoas compartilham suas vidas online. O ambiente das redes, repleto de fotos, conquistas e momentos felizes, pode criar uma ilusão de perfeição, que muitas vezes desperta sentimentos de comparação e inferioridade. Ver constantemente o sucesso alheio, seja na carreira, nas relações ou até em experiências cotidianas, pode gerar inveja, levando alguns a se sentirem inadequados ou insatisfeitos com suas próprias vidas. Eu acredito sim que a inveja existe e acho que não é uma coisa boa, né? Às vezes pode interferir aí, sei lá, a energia, prejudicar a gente. Na sua vida, você acha que alguém já sentiu inveja de você? Ah, provavelmente. Você nunca sentiu nada sobre isso? Sobre alguém sentir inveja de mim? Ah, eu acho ruim, né? Eu acho que a gente pode até querer ter algo semelhante ao outro, né? Conquistar, chegar, mas não ter exatamente, ser a outra pessoa. Se eu falar que eu nunca senti inveja, é mentira, né? A gente sempre fala daquele negocinho de inveja branca, mas assim, a ponto de desejar o mal pra outra pessoa, não. De inveja do carro da pessoa que ela fique sem, não. Mas assim, você vê a vida, por exemplo, dessas blogueiras, né? Você fala, nossa, que inveja, né? Eu acho que é natural. Ia estar viajando todo dia. Sim. E eu acho que a inveja é uma coisa muito real, na verdade, né? Então, às vezes você é invejado e nem sabe por pessoas que estão próximas de você, pessoas que dizem ser seus amigos e, no fundo, não são, né? Por conta disso, acredite, o invejoso também sofre, pois ele sempre se lamenta, se revolta e não enxerga a possibilidade de ser bem-sucedido. Segundo especialistas, esse é um comportamento perverso. Surge um dos sentimentos mais tóxicos que o ser humano tem. Porque se eu tô fixado em ser melhor para me defender e de repente eu descubro que eu não sou o melhor, e aí vem o sentimento, eu passo a invejar a pessoa que tem o atributo melhor do que eu naquela situação. E o sentimento de inveja é um sentimento destrutivo. Por mais que você não se dê conta, por mais que você não vá fazer de verdade nenhum mal para a pessoa, e óbvio que não vai, mas o fato de ela estar ocupando o lugar que você lá no fundo desejava ocupar e não se conforma de não ocupar, gera em você o sentimento destrutivo de estar no lugar dela. O sentimento destrutivo de que ela não existisse. Tudo bem que você não tem culpa, é inconsciente, mas é assim que acontece. Você passa a se sentir um ser inferior. Olha que engraçado.
o desejo de ser superior te leva a se sentir inferior. E aí você vai para a vida carregando esse sentimento de inferioridade, também de uma forma inconsciente. Aí na tua loucura e na tua cabeça, todo mundo que te olha fala, ah, aquele inferior, ah, aquele coitado. E ainda mais você fica com o sentimento de que as pessoas estão te desprezando. Pois ele tende a acreditar que o invejado tirou a oportunidade de crescimento que ele poderia ter. As redes sociais, ao destacarem apenas os melhores momentos, escondem as dificuldades e desafios por trás das postagens, criando uma falsa ideia de que a vida dos outros é perfeita. É assim impossível fugir da inveja. E por isso nos resta o seguinte questionamento: como se proteger desse tipo de sentimento? Como não ser um invejado ou um invejoso? A inveja é um mal silencioso. É como está aqui, um mal oculto. Isso caracteriza a inveja. Quando uma pessoa ela enfrenta um problema que ela enxerga, por exemplo, o inimigo declarado. Você tem um inimigo declarado, você já tem todo o cuidado, você já tem você já sabe que aquela pessoa você tem que ter muita atenção, porque você sabe que a intenção dela não é boa. E quando você tem um inimigo que você não vê? Eu vou dizer para você uma coisa, a inveja é um mal que procede não do inimigo, claro que não deixe de ser o inimigo, mas daquele que a pessoa pensa que é o amigo. A inveja vem dali. E esse espírito, porque é um espírito, a inveja, ele consegue ir tirando tudo que a pessoa tem. Tudo. Ele vai corroendo a vida da pessoa de uma forma que quando ela percebe, ela já perdeu tudo. Ela já perdeu tudo. A inveja tira tudo. A inveja tem um poder tão destrutivo que infelizmente fez muitas pessoas vítimas deste mal. Ela é cruel. E a inveja talvez tenha sido a sua luta, a sua batalha, a sua vida. Você tem vivido assim. Pastor Alex, muitas pessoas que hoje estão olhando as suas vidas, elas talvez dizem assim, eu não consigo entender por que de uma hora para outra eu perdi o trabalho, eu perdi a alegria, eu perdi a saúde. E muitas vezes ela não percebeu que aquilo foi uma inveja. Ela não percebe que esse problema que ela está enfrentando é espiritual. Ela já procurou de várias formas, já tentou procurar ajuda de várias pessoas e ela já tentou procurar uma saída. E você, amigo, amiga que está lá estressado, você diz, eu já tentei de várias formas, eu já perguntei todo mundo e o que está acontecendo comigo. Pessoas até que te elogiam na rede social e através daquele elogio, atrás daquilo daí foi uma inveja. E de dia para noite aí mudou a sua vida. De dia para noite você vê uma diferença. Tudo começou de errado, tudo começou dando errado na sua vida, as portas estavam se fechando, mas entende, amigo, que isso não é físico, isso é espiritual. E com certeza, pastor Luiz, essa pessoa, ela pode sair dessa situação. Nós vamos daqui a pouquinho fazer a oração. Você pode preparar o seu copo com água, e nós vamos daqui a pouquinho fazer a oração. Nós temos aqui as nossas linhas de ajuda. O pastor Alex vai mostrar, falar como você pode fazer contato conosco. E hoje nós vamos fazer um atendimento bem diferente. Pastor Alex, o número de ajuda essa pessoa pode fazer contato agora? Ela pode nos ligar, mandar mensagem para nós pelo 201-757-7665. Nós queremos, hoje nesse programa, fazer uma consulta espiritual. Sim, você tem sido vítima da inveja? Nós queremos fazer uma consulta espiritual. Nós vamos socorrer você que está nesta condição. Nós vamos dizer para você, vai contar o seu problema e nós vamos responder para você se ele é espiritual ou se ele é físico. Inclusive, você pode falar conosco mesmo. Nós que estamos aqui apresentando o programa, você pode falar. Quem vai atender você não vai ser um funcionário. Quem vai atender você seremos nós, que trabalhamos com isso há muito tempo, há muitos anos.
Seja como for, o SOS espiritual está aqui para te ajudar e para te socorrer. Um sentimento maléfico. É imprevisível. Está bem perto de quem usufrui das conquistas, da popularidade ou de uma família estabelecida. A inveja. Um mal oculto, normalmente possuído por uma pessoa que supostamente quer o seu bem. Integrado na família, um amigo ou até um colega de trabalho. A pessoa que carrega inveja deseja ter o que de bom a outra tem, querendo também a desgraça da mesma. Independentemente de quem for, a energia negativa da inveja causa danos extremos em todos os aspectos da vida de uma pessoa, ao ponto de perder tudo ou pouco do que conquistou de uma forma inexplicável. E você é vítima desse mal? Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Ligue pelo 1-800-890-3005. 1-800-890-3005. A avaliação espiritual é grátis. Uma ligação pode salvar você, uma ligação pode salvar alguém que você ama. Nós estamos falando aqui sobre inveja, você já sabe disso. Agora, como entender isso? Bem, nós temos aqui alguns pontos que caracterizam a inveja. Coloca, por favor. Olha só, inveja. Inveja é o desejo de algo que outra pessoa possui. O invejoso, ele não quer ter o que você, igual a você. Ele não quer ter igual a você. Ele quer ter o que você tem. Ele quer ter o que você possui. Quando você vê um elogio, olha, que casamento bom você tem. Daqui a pouco seu casamento afunda. Porque a pessoa quer ter o teu casamento. Essa é a diferença do invejoso. O invejoso, tem até uma frase do invejoso que diz assim: a tua alegria é a minha tristeza e a tua tristeza é a minha alegria. E é exatamente assim que o invejoso pensa. Tem mais. Vamos lá. Provoca sentimentos de inferioridade e frustração. O pastor Alex, o invejoso, ele sempre vai colocar defeito no que o outro tem, né? Você comprou algo, comprou um carro. Ah, esse carro é bom, mas não é tão bom. Não é, pastor Alex? Sempre desejando o melhor, né? Sempre desejando, querendo ter mais do que o outro. Ele olha para aquilo daí, ele tem esse desejo e fala, não, eu quero ter o que essa pessoa tem, como o senhor bem mencionou, mas de uma intenção não boa, mas de uma intenção ruim, de uma intenção má, de querer fazer a pessoa viver uma vida atrasada, fazer ela viver uma vida má, ruim. E você, amigo, amiga, você diz, eu tenho vivido assim, eu até percebo que há gente assim, que me elogia, ela fala assim para mim que eu tenho um bom carro, meu casamento é bom, minha casa é boa, tudo aqui é bom. Mas aí você vê a intenção da pessoa ruim. E pastor Luiz, é muitas pessoas que enfrentam essa situação, muitas pessoas que sofrem por causa disso. A inveja é um mal. Infelizmente, a inveja, ela tem sido um mal altamente destrutivo. Nós temos pessoas pelo WhatsApp que estão buscando ajuda. Aqui a Fabiana, ela diz assim: penso que fui vítima de inveja. Minha vida sentimental está destruída. Me divorciei recentemente e estou muito abalada. Tudo isso começou após uma pessoa elogiar o meu relacionamento. Ore por mim, exatamente. Estava sendo dito agora, né? Entendeu, Fabiana? Isso é inveja. Não pense, às vezes você fala assim, eu penso que fui vítima. Não, não pense não, você foi vítima da inveja. E por isso que o seu casamento, sua vida sentimental está aí arruinada, né? Mas tem solução. Fabiana e muitas pessoas que estão como você também. O senhor tem nomes para o momento da oração, pastor Alex? Nós temos aqui o nome da senhora Ângela. Ela sofre com vício e ela pede oração para isso. Nós vamos ajudar a senhora. Temos aqui a senhora Lucinda, que pede oração pelo esposo dela e ela está precisando de ajuda. Nós vamos orar pela senhora, pelo esposo. E o senhor Marcelo, que não consegue ter felicidade e ele deseja a saída. Nós vamos orar por todas essas pessoas.
Daqui a pouquinho, então, nós vamos fazer o momento da oração e da prece. Eu quero colocar mais pontos aqui da inveja, que nós não terminamos. Põe, por favor, de novo aqui, se possível. E são pontos importantes, hein? Aqui, olha, pode levar a atitudes negativas e destrutivas. Você sabe que o invejoso, se ele não consegue pelo poder da inveja, ele vai para a bruxaria. Ele apela para a agressão, a agressividade. Você vê que às vezes pessoas que do nada ficam com raiva de você. Do nada. Você fala assim, mas meu Deus, por quê? Porque há dentro dessas pessoas o espírito da inveja. Vamos lá, tem mais. Está ligado à comparação constante com os outros. Então o invejoso ele sempre está medindo a vida dele com a vida dos outros. E para terminar, superá-la exige autoconfiança e gratidão. É importante você entender que a inveja, ela, infelizmente, ela tem feito vítimas em todas as camadas, em todas as pessoas. É um espírito. E nós vamos, já, no próximo bloco, mostrar como você vai ser vítima desse espírito. Para começar, vamos conhecer o testemunho de uma pessoa que foi vítima de um espírito de inveja e após ela receber esse trabalho, passar por esse trabalho de libertação, então o milagre aconteceu. Vamos ver o testemunho da Ivone e você vai ver que assim como ela venceu a inveja, você também vai vencer o seu problema. Eu tinha uma vida financeira boa, eu mais os meus filhos, nós comia do bom e do melhor, nós saía nos lugares que a gente queria ir, vivia bem com o pai deles. Até que um dia eu aceitei uma amizade dentro da minha casa, aí eu percebi uma energia ruim, negativa nela, comecei perdendo a minha casa, né, que eu já não senti mais vontade de estar ali, de morar ali, aí eu já queria ir embora dali. Já veio aquela vontade de abandonar o apartamento, né? E com o tempo eu fui perdendo tudo, eu fui ficando triste, fui ficando sem vontade de viver, eu não tinha força para lutar, sabe? Meu trabalho, eu queria sair do meu trabalho. E eu fui e abandonei meu apartamento, perdi o pai dos meus filhos, que hoje ela está com ele, né? Então eu fui embora para um lugar onde que larguei mão de tudo que eu tinha. E fui morar num terreno invadido, fiz uma casa lá para morar com meus filhos. Eu comecei a beber sabe, minha felicidade era só quando eu estava bebendo. Quando eu começava a beber, eu estava feliz. Quando passava aquele efeito ali, eu era uma pessoa triste, um vazio dentro de mim, uma tristeza. Eu nunca imaginei que existia inveja, porque eu não tinha maldade, sabe? Eu era muito inocente, eu era nova na época, mãe nova, com 2 filhos. Então, eu ajudava todo mundo. As pessoas que chegavam perto de mim, eu queria ajudar, eu não tinha maldade com ninguém. E por eu não ter maldade com ninguém, eu achei que achava, né, que ninguém tinha comigo. Eu gastava praticamente quase a metade do meu salário com bebida. Eu não bebia essas bebidas fortes, uísque, cachaça, não era isso. Meu negócio era cerveja. A minha geladeira tinha que ter cerveja. No dia do aniversário do meu filho, que vai fazer agora 3 anos, né? E nesse dia eu gastei esse dinheiro de comprar o bolo dele. E aí quando eu olhei para ele, acho que ele abriu o braço e falou, e aí, cadê, né? E aquilo ali me corroeu por dentro. Aquilo ali eu já estava mal, já sentia mal comigo mesmo de fazer aquelas coisas. Mas naquele dia eu fiquei muito pior. Aí eu falando com Deus em pensamento e pedi para Ele me ajudar, me socorrer, sabe? Eu não queria mais aquela vida, eu não queria ser aquele exemplo de mãe. Eu trabalho numa avenida e tem uma igreja da Universal do outro lado. Aí eu tentava entrar na igreja. Eu fiquei uma semana tentando. Eu passava na frente, na calçada e não tinha força para entrar. Porque eu tinha vergonha de alguém me ver lá, que eu era de outra igreja, sabe? E a Universal, ela é muito falada, ela é muito forte, sabe? Mas quando eu consegui colocar o meu pé lá dentro, era numa sexta-feira, era culto de libertação, que eu queria estar lá. Eu falei com Deus, diz que lá nessa Universal, ela tem libertação, ela cura o mal. Então eu acho que é um mal que está em mim, então se eu for, eu vou ser curada.
entendeu? E eu já estava já vendo na televisão os testemunhos, e aquilo ali foi que me deu força. Porque teve um dia que eu estava muito mal no meu quarto, e aí eu vi o pastor da Universal falando, você não tem nada a perder, se você for lá e não der certo, você pode não ir mais, não precisa você ir mais. Quando eu saí de lá, eu saí leve, eu saí outra pessoa, parecia que eu estava flutuando, sabe? E eu passei na frente de um bar, eu senti o cheiro de bebida, de cigarro, e ali já não me deu mais vontade, meu estômago embrulhou, sabe? E o cara jogou o cigarro assim na minha frente, e eu senti nojo do cheiro. Eu fiquei com nojo e falando com Deus. Eu falei, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar. E o Senhor não me larga, porque eu não vou te largar daqui para frente. Hoje, eu conheci outro Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele me dá direção, entendeu? Hoje é diferente, é tudo diferente hoje. Não consigo mais me imaginar com aquela outra vida, sabe? Hoje eu me sinto bem, todo lugar que eu vou eu tenho direção. Aquele apartamento que eu não conseguia morar, eu voltei a morar nele. Eu moro lá com meu filho de 22 anos. Ele é cabeleireiro. Eu consegui comprar um salão para ele trabalha para ele mesmo. Meu filho com 22 anos. O outro tem 24 anos, trabalha comigo, eu tenho um pet. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo tranquila. Hoje eu tenho o Espírito de Deus, né? E hoje eu venci o espírito da inveja. Hoje eu sou outra pessoa hoje. Depois da cruz, a história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento de 2025 pelas famílias. Dia 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, em uma Universal mais próxima de você. Testemunhos e mais testemunhos têm mostrado, comprovado a existência de um poder. A inveja não é um poder oculto, um mal oculto? Pois é, mas tem um poder que está ao seu alcance. Você precisa entender que colocar pé do coelho, uma ferradura na porta, fazer figa com os dedos. Você tem que entender que esses amuletos não te livram da inveja. Não te livra simpatias ou buscar alguém para quebrar inveja. Não existe isso. Só existe um lugar e um poder que você pode se ver livre da inveja. E este poder você vai buscar nessa sexta-feira. Inclusive, eu quero chamar você, porque nessa sexta-feira nós teremos um trabalho muitíssimo especial. Mas muitíssimo especial, porque vai ser a sexta-feira da paixão e nós vamos estar aqui, ao pé da cruz. A família ao pé da cruz. Na verdade, todos que precisam de um milagre que só Deus pode fazer. Sua família está arruinada, o problema te alcançou, é só problema. Você, quando abre a boca para falar, é só coisa ruim, infelizmente. Mas isso vai mudar. Sexta-feira, agora, você pode estar conosco e diante da cruz, a cruz da vitória, a cruz de Cristo, você vai alcançar este milagre, esta saída, esta solução. Nós vamos estar aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Nós vamos estar principalmente às 7h30 da noite. Neste horário e neste local que você vê aí nas imagens, é neste local que nós vamos estar, pastor Alex, junto com pessoas que já lutaram com as suas forças, pessoas que já buscaram ajuda em bruxos, em pessoas que rezam, em oradores, em tudo quanto foi lugar. Não houve solução. E ela vai vir diante do Deus Todo-Poderoso. E diante desta cruz
vai haver a vitória que ela precisa, sem dúvida. É a hora dela, pastor, de parar de lutar de uma forma física. Você, amigo, amiga que está nos assistindo aí agora, você por muito tempo tem lutado de uma forma física. Você já perdeu muito tempo, muitas horas, meses, anos tentando resolver essa situação e não teve uma saída. Mas olha, estamos convidando a você para combater, não de qualquer forma, mas combater de uma forma espiritual. Pastor Luiz, eu nunca vi uma pessoa que veio até nós, até o centro de ajuda, lutando de uma forma espiritual e ela sai do mesmo jeito. E nós estamos fazendo isso, fazendo esse desafio com todos que estão assistindo. Estamos fazendo um desafio, sim, um desafio com você. Até você que já criticou o nosso trabalho, você que até nunca pisou o pé aqui. Você já ouviu falar do nosso trabalho, mas você nunca pisou o pé aqui. Nós fazemos esse desafio. Esse desafio nós não estamos fazendo de qualquer forma. Um desafio que veio da palavra de Deus, que vem da palavra. Com certeza, ela pisando os pés aqui, no centro de ajuda, pastor Luiz, ela vai ser livre. E eu quero que você entenda que eu tenho um convite aqui nas mãos. É esse convite aqui. Se você quiser pegar receber, você vai escrever aqui na parte de trás todo esse teu sofrimento e toda essa sua dor. Preste atenção, tudo que você viveu está aqui, ó. Você vai colocar, vai escrever aqui. E você vai colocar ao pé de uma cruz que nós vamos ter aqui. Preste atenção. Se a sua história de vida... Dá para fechar um pouco aqui essa câmera, o zoom, por favor? Fecha aqui. Eu quero olhar para essa câmera como se eu estivesse olhando para você. Fecha aqui em mim, por favor. E eu quero que você entenda, que se a sua vida não mudar, nós vamos deixar de anunciar esse Deus. Nós vamos deixar de anunciar essa fé. Porque a sua história de vida ela tem que mudar. A sua história de vida tem que mudar. Essa sexta-feira não passa com a sua vida da mesma forma, com a sua vida do mesmo jeito. Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos invocar o Todo-Poderoso e Ele vai operar na sua vida. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta oração e ministramos, meu Deus, pela vida de tantas pessoas que estão desesperadas porque a inveja chegou. A inveja chegou, saiu a paz, saiu a alegria, saiu tudo aquilo que ela tinha de bom. Os bons momentos foram curtos porque a força da inveja simplesmente eliminou esses bons momentos. Hoje, meu Pai, são pessoas que estão tristes, sozinhas e precisam de um socorro. E que nesse momento a Tua mão seja estendida para essas pessoas e elas sejam, poderoso Deus, alcançadas pela fé, alcançadas pelo poder do Senhor. E que no nome de Jesus, esta energia, esta força de inveja, ela saia neste momento. Ela vai embora, abandone a vida desta pessoa. Nós determinamos, Espírito Santo, a transformação e o milagre do Senhor na vida de cada uma destas pessoas. Que elas sejam livres e libertas pelo poder de Deus, que esta água seja o alimento de vida, que traga força e vigor a todos que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba do seu copo com água, seja cheio de paz, de vida, seja cheio de alegria. Eu tenho certeza que o poder de Deus te alcançou. Pastor Alex, está na mão dessas pessoas, ser feliz, mudar essa história, tudo está diante dela. É uma decisão. Tem como ela dizer que ela não tem oportunidade. A oportunidade está aqui. A oportunidade está em frente de você. É isso mesmo. Para você que nos está assistindo agora. É para você. Essa oportunidade de você abraçar ela. Porque essa oportunidade não é algo que nós podemos deixar para amanhã. Algo que nós podemos dizer, não, semana que vem eu vou decidir se eu faço isso ou não. Não, é hoje. É hoje que acaba esse sofrimento. É hoje que a luz de Deus quer alcançar a sua vida. Sem sombra de dúvidas,
Está tudo nas suas mãos agora. Ficamos por aqui. Forte abraço. Até a próxima.